Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Luana e esse é o programa Tribos. Um programa criado para a gente pensar algumas questões do cotidiano, coisas que nos atravessam sempre, todos os dias, e poucas vezes a gente dá ouvidos, dá voz para algumas questões, para levantar, refletir sobre alguns temas. No programa de hoje eu trouxe uma pessoa maravilhosa para conversar com a gente. Bem, o nosso programa ele sempre começa com uma pergunta, que é justamente para a gente quebrar alguns paradigmas. A gente vive numa era tão informatizada em que temos respostas prontas para tudo. A ideia é justamente a gente começar com uma pergunta e a partir dela proporcionar uma reflexão que seja profunda e crítica. A pergunta do programa de hoje é: o que é ser travesti no Brasil? E para responder essa pergunta, pelo menos nos ajudar a dar um caminho para a gente caminhar no sentido de uma reflexão, eu trouxe hoje a Sara Wagner York. Sara Wagner York, ela é ativista, professora de inglês, pós-graduanda em educação pela UERJ, um programa CAP7, deve salientar, de qualidade inegável. E nesse programa de pós-graduação, a Sara, ela investiga questões de gênero, sobretudo aquelas que dizem respeito à sua própria experiência como travesti. Eu queria, Sara, que você conversasse um pouco com a gente sobre o que é que você pesquisa na universidade. Ai, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é assim, um prazer muito grande e uma honra participar desse primeiro momento que você traz, que você problematiza. Um lugar lindo desse. Acho que assim, depois as pessoas vão ver onde que a gente está propriamente, porque no fundo a gente tem o Oceano Atlântico. Aí de frente para mim a gente tem a Praia do Forte, que é a coisa, é um dos maiores cartões postais do Brasil, e você me deu isso. Então assim, me tirar do meu mundo onde está cheio de livros, para me trazer para um lugar desse e fazer tudo isso funcionar, eu acho que precisa realmente pensar e ver além. Quando a gente fala de pesquisa, Luana, no Brasil, a gente está falando de um país que pouco se investe ou quase nada se investe. Isso partindo do princípio que esses fundos, eles na grande maioria vêm do governo federal. E aí a gente está falando de uma outra coisa, que é um programa de pós-graduação da UERJ. O PROPED, que é o programa de pós-graduação da UERJ, é um programa 7, ou seja, um dos 2 ou 3, eu não sei precisar agora, programas no Brasil que tem a nota 7 de grande reconhecimento internacional. É muito importante, e as pesquisas que são levantadas ali, principalmente na minha área, eu sou orientanda do professor Fernando Pocai, elas perpassam pela sexualidade, pelo gênero, pela educação e como isso funciona, como isso é pensado. Estar nesse programa, numa universidade como a UERJ, precisa ser dito que é um programa de reconhecimento internacional, porque é uma universidade que a gente tenta se dizer que está passando por sérios problemas, e aí esses problemas sérios que vêm dos governos, eles podem ser refletidos na qualidade, e não é. É um lugar de extrema qualidade, de excelência em qualidade, mas que por uma série de desgovernos, por assim dizer, a gente tem enfrentado uma série de tropeços por ali estarmos. Ao falar de o que é ser travesti no Brasil, a gente vai falar, por isso eu vou tentando responder em doses homeopáticas, até para não assustar quem está assistindo. a gente fica rindo, né? A gente vai pensando, mas porque é muito pesado. É muito difícil a gente trabalhar com corpos de pessoas que são lidas e tidas como fora de um contexto social. Então assim, eu pergunto para a sua audiência, para o seu telespectador, né? Quantas travestis trabalham com você? Quantas travestis estudam com você? Quantas pertencem ao seu dia a dia? Então, quando a gente problematiza o que é ser travesti no Brasil, a minha grande questão é
será que a gente sabe que essas pessoas, elas não estão tão inseridas quanto a gente acha que elas deveriam estar ou estariam? É essa a grande questão. A gente vê algumas coisas que são passadas a respeito das travestis que eu acredito que seja muito estereotipado. Acredito também que, por vezes, a nossa sociedade midiática, ela se aproveita um pouco disso, estereotipa e passa para o povo brasileiro de modo geral de uma forma que talvez não condiza com a realidade. E aí a gente, sem se aprofundar de fato no que diz respeito ou da vida do travesti, a gente acaba criando um olhar que pode ser um olhar que ele é de um olhar excludente, é um olhar cheio de preconceitos, é um olhar que não enxerga mais além. Porque ir mais além no nosso olhar é ir mais além para a subjetividade do outro, é ir mais além para dentro das problemáticas do outro e mais, é ir mais além para dentro de si mesmo. Isso. Eu estava assistindo você semana passada com Araçari e aí você trazia as questões indígenas e você falava de como isso é não visto pela nossa sociedade. E ele colocava de modo muito próprio que essa sociedade, ela não enxerga tudo que ela deveria enxergar. Então, quando a gente fala dos índios, do negro, das questões das travestilidades, das mulheridades, da transexualidade, das questões LGBT de um modo geral, a gente vai percebendo que tudo que a gente está imerso, na verdade, a gente acaba participando de um mundo que não é o nosso. Eu, por exemplo, assistindo Araçari, eu fiquei me perguntando, peraí, mas quantas vezes eu fico vendo índio dentro da minha universidade? Quantos índios eu vi caminhando pela rua hoje quando eu saí durante o dia? E se eu tivesse visto, como esses olhares seriam? Né? Eu tento pensar isso a partir do seu programa, naquele momento, porque eu penso que é como me pensam, ou como deveriam me pensar também, né? O que é que estão falando? Onde é que está essa travesti que deveria estar aqui, ocupando esse banco dessa cadeira escolar? Não é possível que numa classe, numa sala de 100 alunos, por exemplo, né, num recorte de 100 alunos, nenhum seja um LGBTQI. Né? Nenhum esteja dentro desse recorte, porque todos ali estão sendo lidos como héteros, brancos, cis, machos, de descendência europeia, né? Com muita fluência das coisas e das influências que nos vêm do norte, já dizia o professor Boaventura, e esse norte é um norte geográfico mesmo, né? É o que está sendo dito lá nos Estados Unidos e que a gente tão bem querer tem sobre essa cultura e esses achares, né? esses valores. Então, assim, por que tem que ser assim? Pensar nessa perspectiva é pensar de forma mais includente, é trazer para dentro as questões que nos perpassam enquanto indivíduo, enquanto sociedade. É para além dos nossos egoísmos. Você falou, relembrou a entrevista com a Araçari, e na ocasião eu tinha dito assim que eles desenvolveram uma alta tecnologia ética que está ligada sobretudo em um aperfeiçoamento de alta tecnologia na relação consigo mesmo, com o outro e com o espaço que nos cerca. Então, a palavra ética, ela vem do grego ethos, que tem uma relação com a casa e, sobretudo, significa a relação com o outro, que eu acho que é isso que a gente tem que aprender a aperfeiçoar. A nossa tecnologia ética de enxergar o outro para além dos estereótipos que nos são dados, ou que nos é dado. Isso é um problema muito grande. A gente vive, claro, a gente sabe disso, a gente está num tempo líquido, né? Em uma modernidade líquida, em que Bauman. em que é um tempo completamente diferente de tudo que se viveu
as relações, elas são líquidas, elas não são construídas no sentido de constituir algo sólido, ou seja, no sentido de aprofundar a relação com o outro. E eu acho que essa estereotipação também é um grande problema. Quando a gente fala, por exemplo, a gente pode até citar mesmo algumas questões midiáticas em que estiveram envolvidos alguns travestis. A gente sempre tem uma coisa assim, que é de uma explanação, eu vou até dizer assim, um pouco dura demais, com relação à imagem do travesti. Está sempre ligado a alguma coisa, a uma perversão sexual. Né? Sobretudo quando grandes figuras da mídia, elas se veem ligadas de alguma forma a essa travesti, né? A travesti. A travestilidade, ela perpassa por esse lugar, né? Assim, como nos foram retirados direitos muito básicos como perspectiva de vida na terceira idade. Então, assim, nós não temos essa discussão entre travestis até alguns dias. Isso é muito recente, pensar previdência privada para travesti. Então, assim, são coisas muito pontuais, mas extremamente contemporâneas. E a gente pergunta, como que ninguém pensou isso antes? Quer dizer, essas pessoas não têm direito a uma previdência privada, eu não vou ter direito de me aposentar. Na verdade, diante desses governos aí, a gente sabe que ninguém vai, né? Mas, não resisto à piada, mas assim, porque nos vai fazendo pensar, né? E eu quero saber mais, assim, eu quero saber como que alguns dados, por exemplo, não são dados plenamente oficiais, mas são dados que a gente pode utilizar como um marcador eficiente, que dizem que uma travesti ou transexuais, de um modo geral, tem uma média de vida de 35 anos. Eu tô com 42, então eu tô muito mais próxima da morte do que uma pessoa que hoje tem 60 e que é homem, hétero, cis, né? Que a gente faz esse jogo do cis e do trans em alusão às estruturas binárias, né? Então, se a gente tem o hétero, a gente tem por outro lado o homo. Se a gente tem uma trans, a gente tem por outro lado o cis, né? Essas construções de corpos. Se a gente tem, por um lado, o intersexo, que são aquelas outras estruturas, né, biológicas que a gente tinha tido como anormais e são sujeitos plenos de vida. Por outro lado, nós temos os sujeitos diáticos, que somos nós. E aí, ser diático, ser hétero, ser cis, olha, quantas coisas que eu olho e penso, eu sou ou não sou, mas são conceitos que estão aí. Vamos falar então de gênero, Sara, já que a gente está atravessando essa questão, porque são sobretudo conceitos criados do qual a gente tem que se adequar. E quando a gente não se adequa, ou quando alguém não se adequa a determinado conceito, aí a gente, se falar de sexualidade, vamos falar aí também da heteronormatividade, tem um problema, digamos assim, uma incógnita, não é? Tem alguma coisa que não que encaixou e está errado. Onde é que essa coisa vai ser encaixada? O que ela vai fazer? O que a sociedade faz com ela? A gente sabe muito bem que o que a sociedade faz é excluir. Inclusive, assim, há até uma estereotipação de forma muito vulgar, posso dizer, por parte das representações midiáticas ao travesti. E agora eu que vou tecer uma crítica, também não resisto, que é de colocar uma hipersexualidade do travesti, ou de uma coisa que é, vamos dizer aí, vulgar, que tá no campo do sujo ou do feio, como se aquilo fosse uma escolha plena. Então eu tenho um monte de escolhas, eu vou escolher me prostituir porque eu adoro. Claro que há escolhas, nós sabemos que há. Mas eu acho que é importante a gente traçar isso também, Sara, e dizer o seguinte, que alguns relatos de algumas travestis, e a gente pode fazer referência a alguns documentários, como por exemplo Elas por Elas, que é um documentário muito interessante, a gente vê que o caminho, por exemplo, para a prostituição sexual foi um caminho que foi fruto de uma exclusão social. Então a família exclui por conta
dessa escolha, por conta dessa figura, dessa transfigura, né? Do fato dessa se ser travesti que existe, que é uma presença que existe. Então a família, ela não sabe lidar com aquilo, então ela recusa, ela exclui esse indivíduo. O trabalho, por sua vez, também o exclui. Isso, e a coisa começa assim, entre a travesti sair de casa e parar no meio da rua prostituindo, tem um caminho que ele é só de reforço. Porque assim, a família vai rejeitar porque essa família entende que precisa pertencer ao lugar de pertencimento. Ela precisa pertencer a um lugar onde ela é aceita como família, como núcleo familiar. O núcleo familiar que é vendido pra gente é um núcleo que vem de pai, mãe e filhos. Então o que não é pai, mãe e filhos não é um núcleo familiar. E aí, como a minha família, muitas vezes, a gente está falando de 62% das famílias brasileiras que não são compostas de papai, mamãe e filhinhos. Então assim, é muita gente que não deve ser ignorada. Que não está nesse lugar. Quando a gente parte do princípio que as travestis podem vir ou não de famílias que têm essa estrutura ou não, mas que buscam o tempo todo, até pela conceitualização cultural, tentar se encaixar, a gente vai perceber que essa família não quer uma coisa que destoe daquilo que seria o normal. Mas esse normal, ele é normatizado, ele é naturalizado. Não é natural o ser humano nascer sabendo o que quer. São construções. Se hoje você sonha em ir para a escola, comer arroz com chuchu ou empanado de camarão, isso tudo são construções que foram feitas, né? Eu estava vendo uma entrevista com a norte-americana que pesquisou um refrigerante muito conhecido no Brasil e muito tomado no mundo inteiro. E ela falava assim, esse refrigerante, quando ele é apresentado para povos que não têm a mesma cultura, as pessoas odeiam o sabor. Então assim, por que pra gente, quando eu falo o nome do refrigerante, sua boca já enche d'água, aquele desejo de ter aquela, sabe, lata gelada? Por quê? Então a gente vai tomando como naturalizado ou natural estruturas que nos foram impostas. Essa produção, esse modo como isso acontece é produzido. E aí eu passo a ser um instrumento dessas armadilhas, dessa mídia que é mantida pela massa, que compra a marca. Então quando a massa compra a marca, essa marca mantém a mídia. E é essa mídia que vai dizer pra mim, o que é ser fashion? O que é moda? Onde é que eu tenho que estar? Que família que eu tenho que ter? E o meu filho, como que ele tem que se vestir? Como que ele tem que me aceitar? Ai, mas e se eu não tiver um pai do meu lado? Como é que vai ser minha família, minha casa? Como eu vou ser vista? E se eu for uma mulher que tem um corpo diferente? Eu sou uma mulher que tem um corpo diferente, eu sou uma mulher trans e que possuo algumas particularidades que mulheres conhecidas como mulheres até então não possuíam. E aí, como que é ser uma mulher e possuir próstata, por exemplo? Eu preciso de um proctologista? Agora, é muito recente uma mulher precisar de um proctologista, no sentido de tratamento prostático. Gente, aguarde, não saia daí, a gente já volta para continuar nosso diálogo aqui com a Sarah Wagner York. Olá, estamos de volta aqui com o programa Tribos. A gente está entrevistando a Sarah Wagner York e estamos tentando desdobrar aqui essa difícil questão que é o que é ser travesti no Brasil. A gente estava falando um pouco da história, né? Quer dizer, é recente essas questões, a gente pensar determinadas questões em relação às travestis, justamente porque não a história das travestis enquanto uma categorização, uma conceituação do ponto de vista acadêmico, histórico, ela também é recente. Ela nasce, sobretudo, na década de 60. Começa a se criar uma historicidade,
a respeito das múltiplas possibilidades de existência, de subjetividade. Ainda usamos a palavra travesti como algo que falseia, falsifica, torna descreditado. Quando eu digo, por exemplo, a Luana está travestida de apresentadora. Então, ao dizer isso, a impressão que o seu telespectador vai ter é que você, na verdade, não é uma apresentadora. Então, travestir-se ainda é colocado como algo espúrio, algo sujo, por esse motivo. Mas a história da travesti e a história das travestis, a travestilidade de um modo geral, ela tem um ponto muito específico, que é a construção desse corpo travesti, que é político. Ele está no Brasil e ele vem da rua, ele vem da prostituição e ele ocupa vários espaços. Então hoje, por exemplo, mesmo sendo uma mulher trans, sendo mulher, mas antes de tudo, trans, eu tento sempre inserir também que sou uma mulher travesti ou que sou travesti, porque eu sou professora de educação fundamental, de ensino fundamental. E é importante que os meus alunos, desde pequenos, saibam, e aí como pedagoga, eu posso dizer desde pequeno, pequeno mesmo, eu estou falando de crianças muito pequenas, saibam que travesti não é bagunça, mas travesti também é bagunça, travesti é um conceito, mas também é uma vivência, travesti é prostituição, mas também é lição de casa, é pedagogia, é inclusão, travesti é professora do maternal, travesti é professora de ensino fundamental, travesti é pesquisadora, travesti é entrevistada, travesti é esse oceano. Não é? Sim. Porque se a gente não pega se a gente não ocupa esses espaços para dizer desses corpos que a gente possui, olha, peraí, o meu corpo ele é muito interessante, mas esse corpo que ele era estranho até alguns dias atrás, até pouco tempo na nossa história, é um corpo que já teve aceitação em outros períodos da história. Mas é a mesma problematização que a gente tenta fazer em cima de mulheres gordas e negras. Que é um corpo que você olha e fala, peraí, mas ele pode estar na propaganda? Ele pode estar vendendo algum produto? E aí a gente tem as grandes cantoras, os ídolos mundiais que pegam, por exemplo, uma pessoa comum, corriqueira, lá da favela, da periferia. Eu falo favela porque eu sou moradora de favela, então eu posso falar. Quem não mora, por favor, fale periferia. Então ela pega essa pessoa e ela traz para o centro. E aí essa pessoa, que era um corpo que a gente nem conhecia, vira um ícone. E é um ícone aceito. Eu estou falando e exemplificando a partir da Jojo Todinho, por exemplo, né, que ganha uma visibilidade maior quando um ícone da música brasileira contemporânea, que é a Anitta, a convida para fazer uma ponta num clipe e a coisa vai fluindo. Então a gente está vendo isso. Quando a gente vê a Katy Perry convidando a Gretchen para Katy Perry, falei certo? É isso. Convidando a Gretchen, e ela diz assim, a Gretchen, essa mulher aí de boca estranha, entre aspas, essa mulher que você vê como uma senhora e faz piada, essa mulher é internet, ela é a própria internet. Então quando a gente vê essas fusões, isso é estar num desenvolvimento pleno da vida, onde tudo e todos estão ultra conectados e a gente ainda insiste em achar que o mundo é individual. A grande questão é a gente ter sensibilidade, disponibilidade para dialogar com o outro. Não é? Eu acredito que quando a gente rompe o diálogo, quando a gente rompe a possibilidade de conversar com o outro, que é nada mais do que conhecê-lo um pouco mais, conhecer uma pessoa um pouco mais, a gente está limitando a possibilidade de conhecer um outro mundo, conhecer oceanos outros, de conhecer outras subjetividades e singularidades. E é justamente aí em que reside o grande problema de convivência que a gente tem no nosso país, de intolerância.
não é? Então, acredito que a gente pode, de repente, Sara, criar aqui uma utopia, pode estar criando aqui agora uma utopia que é de experimentar um Brasil que seja possível dialogar com o outro de uma forma franca, de uma forma amiga, amena, sem construções estereotipadas, a fim de construir um espaço melhor para a gente conviver, para a gente estar no mundo. Né? É muito claro assim quando a gente fala... Luana, somos professoras. Eu sou professora, você é professora, e talvez o medo do perguntar ainda seja um dos maiores problemas que a gente tenha, né, nesse mundo. A gente não tem medo de perguntar, talvez porque a gente aprenda todo dia com alunos que nos chegam. Mas o indivíduo comum, ele ainda acredita que ele precisa saber tudo e que uma busca no Google pode responder a vida dele. Não é? O grande oráculo. O Google, quem sou eu? O grande oráculo do nosso tempo. Não é, né? Claro que não. Quando a gente perde, Sara, a capacidade de diálogo com o outro, de trocar esse olhar, de modo a aprender com ele, eu acho que a gente perde a nossa humanidade. A nossa humanidade. Sara, eu queria que você contasse pra gente como é que você ficou conhecida na mídia e mais, eu ouvi uma polêmica e uma certa crítica a uma postura sua de tirar muitas fotos, ser, digamos assim, dita como muito midiática, porque posta muitas fotos no Facebook, enfim. Por que você posta essas fotos? Eu tenho certeza que tem uma razão pra isso. Tem uma razão pra isso. Eu acho que eu ganhei maior visibilidade na mídia quando em 2012 eu maquiei e fiz cabelo de Elza Soares. Eu já era cabeleireira em Londres e trabalhava no Reino Unido já há muitos anos, mas nesse evento eu vou fazer, enquanto cabeleireira, atender o maior nome da música brasileira, exatamente quando ela vai ganhar o prêmio de cantora do milênio. Então eu acho que... uma premiação incrível. Cantora do milênio. Do mundo inteiro do milênio. Elza Soares. Então assim, estar trabalhando, né, nem que seja nesse microcosmo com essa deusa, com esse monstro, né, sagrado que nós temos, acabou me dando uma certa visibilidade. Mas eu acho que o fato de deixar toda a comodidade do Reino Unido e vir trabalhar no Brasil, no interior do estado do Rio, como professora, me deu um outro status. E aí eu começo a ser professora de ensino fundamental no interior do estado. Eu acho que ao trazer as dinâmicas da Inglaterra, de um grande centro, para trabalhar com crianças da periferia do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, eu ganho novamente a visibilidade em outros centros, que não esse midiático, porque mídia por mídia eu já tinha atendido grandes nomes brasileiros e internacionais em Londres, nos salões de beleza. Agora, o lance de tirar foto é interessante e eu gosto muito dessa pergunta quando me fazem. E inclusive um dia uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho muito carinho, um dia num grande evento, no CISIS, que é um evento que aconteceu em São Paulo em 2017, ela falou assim, mas você vai tirar uma foto agora, no meio da fala de um pesquisador internacional, não sei o que. Eu falei assim, vou e vai ser agora. E eu tirei a foto. E ela falou assim, mas por que isso? Eu falei, por um motivo muito simples. Eu fui reconhecida como mulher há muito pouco tempo por esse sistema. Então tirar uma foto enquanto mulher em diferentes espaços como travesti que sou, é dizer, eu estou sendo vista. E isso é uma lição para uma vida inteira de pessoas que sempre foram excluídas. E agora talvez a gente seja vista melhor. Eu não tenho dúvidas disso. Acho que hoje certamente já foi criado um outro olhar sobre você. E a invisibilidade, espero que seja algo que fique no passado.
a exclusão seja uma memória a ser esquecida, como um vento que passa, como um dia talvez ruim. Que a gente consiga hoje, tenho certeza que a gente plantou um outro olhar sobre você, um outro olhar sobre as travestis. Isso. Quando essa dona de casa, essa trabalhadora, esse homem, essa criança, esse adolescente que está te assistindo, ele percebe o poder disso que está sendo feito, ele compreende que incluir está para além de simplesmente falar eu aceito ou eu respeito. É criar possibilidades para que essas pessoas tidas como diferentes ou exclusas até então possam participar plenamente de uma vida digna, uma vida em que caiba todos, em que todos estejam prontos para desfrutá-la com plenitude, né? Com leveza. Tem o direito de ter voz e o direito de pertencer à história. Isso. Obrigado.